O sono. Ora, é importante para cada um de nós, não é? E a privação de sono pode levar qualquer um à loucura. Com os problemas da vida, muitas vezes já nem nos lembramos da última vez que adormecemos em paz. Segundo o relatório do sono, desenvolvido pelo IKEA em parceria com a Globescan, mais de 36% dos portugueses dormem menos de 6 horas por noite e cerca de 58% da população demonstra preocupação com a qualidade de sono, sendo a ansiedade e o stress identificados como as principais barreiras para uma noite de sono em paz. A nível nacional, a ansiedade é o grande causador de instabilidade do ciclo de sono. É esta que tira a vontade de dormir a 1 em cada 4 portugueses, com 23% a revelar dificuldades numa noite descansada. Dormir é de extrema importância. Se as pessoas não tiverem uma qualidade de sono boa, não conseguiriam ter um bom funcionamento mental e físico. Arrumar a casa, lavar o carro, ir trabalhar, atividades diárias que são apenas possíveis se tivermos o devido descanso. Ora, doutora Gabriela, enquanto profissional, o que é que tira o sono aos portugueses? Como médica do sono, eu posso afirmar com certeza que estamos vivendo uma pandemia silenciosa, porque não é só a questão do estresse, da ansiedade, a qual todos nós estamos submetidos numa sociedade muito competitiva, onde a gente se expõe a muitos estímulos, mas é principalmente o nosso padrão de pensamento e a forma como a gente reage a esses pensamentos e permite que isso interfira nos nossos comportamentos. Então, muitas vezes levamos para a cama pensamentos sobre preocupação, seja com o contexto familiar, conjugal, trabalho, finanças, a própria saúde. Mas o importante não é levar esses pensamentos para a cama. O que realmente tira o sono é como a gente reage a esses pensamentos. Quando a gente tenta se forçar a dormir, quando a gente tenta se livrar desses pensamentos, essa é a principal causa da insônia. E nós temos em Portugal um dado alarmante que se estima que até 50% dos portugueses adultos já sofreram ou sofrem com algum sintoma de insônia, seja para iniciar, para manter o sono, ou mesmo para acordar mais cedo do que gostaria. Então, se você me assiste aqui, com certeza você já passou por isso ou conhece alguém que passou por isso. Uma outra coisa que causa muito insônia, como eu falei, são os comportamentos. Então, não é culpa da sociedade, mas é como a gente se responsabiliza sobre como a gente permite que os estímulos cheguem até nós, inclusive até tarde da noite. Então, esse hábito de ficar se expondo não só à luz dos ecrãs, mas principalmente aos conteúdos consumidos nas redes sociais, são coisas que trazem mais estresse. Então, muitas vezes a gente procrastina o sono ali na cama, consumindo informações que nos deixam mais ativados e longe do relaxamento necessário para dormir naturalmente. E a outra coisa que a gente não pode deixar de falar são as questões de outros transtornos do sono, não é só a insônia. A apneia do sono, a pessoa que ressona, que tem distúrbios respiratórios, ou menos frequente, mas também acontece, distúrbios do movimento, como a síndrome das pernas inquietas, são coisas que precisam ser conversadas com o médico, se não o médico da família, um médico especialista no sono, que é o meu caso, para que isso deixe de tirar o sono dos portugueses. Eu diria que isso não é só em Portugal, é universal. E quais as consequências neurológicas e físicas que a privação do sono podem causar a uma pessoa? Quando a gente pensa na privação do sono, a gente pensa principalmente num desbalanço, numa desregulação, por exemplo, hormonal e neuroquímica. Então, por exemplo, a gente mexe muito na parte da melatonina. A melatonina, ela não é só o hormônio do sono. É um hormônio que também atua, por exemplo, no intestino. Para quem não sabe, as pessoas, por exemplo, que sofrem com jet lag, que atravessam muitos fusos horários, podem ter sintomas gastrointestinais. A melatonina, ela também serve como um potente antioxidante e também é produzida no intestino. Então, só para citar, uma das funções da melatonina, que também tem função oncostática, ou seja, para prevenção de cancro. E doutora Gabriela, a medicação pode realmente comprometer o sono e o organismo ao longo do tempo? Podem ser nossas aliadas no tratamento, por exemplo, para a insônia, que é o mais prevalente.
Mas antes da medicação, primeiro a gente deve oferecer a terapia cognitivo-comportamental para insônia. A primeira linha é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Se ela não estiver disponível ou não for efetiva, não for suficiente, é que a gente acrescenta as medicações. É por isso que tem tanta gente tomando aí uma salada de medicações e continua dormindo mal e sofrendo com os efeitos colaterais, tanto de dependência como de tolerância e os diversos outros efeitos colaterais. Então, a prescrição médica, ela pode acontecer, mas precisa haver um plano para que haja um prazo de validade, para que não fique tomando para toda a vida. É claro que existem casos de pessoas que precisam daquele apoio químico por mais tempo, mas a gente, em consulta, junto com o médico, você precisa saber os prós e os contras da medicação e decidir junto se é o caso de entrar com aquela medicação que deve servir como um apoio inicial até que a gente possa atuar na causa de base através da terapia. É muito importante ressaltar isso. Sendo mito ou verdade, tendo em conta que antigamente uma das formas de torturar as pessoas era pela privação de sono, pergunto se é de facto possível as pessoas morrerem pela falta de sono em si. Se é possível que as pessoas morram pela falta de sono em si, eu diria que sim. Pelo que eu falei, não diretamente, a tortura realmente usando a privação de sono é uma grande tortura, pode até desencadear sintomas psicóticos. Então, o que advém das consequências da privação de sono severa é que pode sim levar à morte. As pessoas podem, inclusive, morrem de sono frequentemente na nossa sociedade. Como eu falei, é uma pandemia silenciosa, a gente precisa abrir os olhos para isso. E quais serão as consequências da privação de sono para as pessoas, na sua generalidade? São principalmente na parte cognitiva, a atenção, memória fica muito prejudicada. As relações pessoais tendem a ser impactadas também, porque o humor ele fica alterado. Às vezes, apenas uma noite de sono, uma noite de privação de sono já afeta o humor, aumentando a irritabilidade, a reatividade, a dificuldade para o aprendizado. Então, se você aprende hoje uma coisa e dorme mal, uma única noite de privação de sono já impacta na sua capacidade de aprendizado. Outras questões mais físicas, digamos assim, está relacionado à imunidade, a nossa imunidade fica prejudicada. Até mesmo quem recebe vacinação, se não dorme bem, a tendência é que não responda também bem à imunização. Também podemos falar dos riscos cardiovasculares em relação à privação de sono. A pessoa tem mais risco de desenvolver, por exemplo, infarto, AVC. Também pode ter mais risco de desenvolver cancro, né? O cancro de mama, cancro de próstata, o colo retal são os mais estudados para as pessoas que sofrem com privação de sono. Segundo uma pesquisa publicada em 1989 por Alan Rechtschaffen, investigador do sono da Universidade de Chicago, pôde-se concluir que ratos de laboratório morriam ao fim de 2 ou 3 semanas sem dormir. A verdade é que uma pessoa mais depressa morre de privação de sono do que de fome, e as consequências que advêm desta falta de dormir são extensas. Entre os problemas de saúde relacionados à falta de sono estão a pressão alta e doenças cardíacas, infartos, diabetes e alterações hormonais, e as famosas dores de cabeça constantes. Mas afinal, o que é que lhe tira o sono?